das Crianças! Clima das Crianças! Olá, pessoal! Tudo bem? Bem-vindos a mais um mês super divertido, onde as coisas estão um pouco pegajosas. Mas por que toda essa gosma pegajosa? Bem, tem alguns momentos da vida que a gente se encontra em situações pegajosas e a gente se sente preso, grudado, sem saber muito bem o que fazer. Mas nós precisamos ter determinação e força de vontade para a gente conseguir encontrar um jeito de continuar. E é por isso que nós vamos falar sobre determinação. Mas o que significa essa palavra, determinação? Bom, determinação é decidir que vale a pena terminar aquilo que a gente começou. Sim, é preciso determinação para se desgrudar das coisas que estão prendendo a gente e a gente consiga terminar o que começou. Agora que vocês já sabem e estão super por dentro do assunto, a gente vai dar uma resumida para vocês fixarem bem o tema da série do mês de novembro, que é Desgrudando, não desista. E vamos falar sobre determinação. Assim como em todos os meses, nós temos um versículo para memorizar. Isso vai nos ajudar a lembrar de viver com determinação. E o versículo deste mês diz assim: E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Gálatas 6:9. E agora a gente vai dar uma olhadinha na Bíblia sobre o que ela fala de determinação. Se preparem, porque a nossa história vai começar. Bom, nos últimos meses falamos sobre a história de Jesus, sobre tudo o que ele fez e tudo o que aconteceu com ele. E na incrível história de Jesus, os discípulos estavam com ele o tempo todo. Os discípulos eram os amigos de Jesus. Por onde ele ia, esses amigos estavam junto com ele. Eles tinham visto os milagres que Jesus realizou. Eles viram também como as multidões se reuniam em todos os lugares para ouvirem a história de Jesus. Eles ouviam Jesus ensinar a respeito de Deus. Alguns deles realmente ouviram a voz de Deus falando sobre a vinda de Jesus. Eles também ouviram as ameaças que os líderes religiosos faziam naquele momento. Viram Judas trair Jesus, eles viram Jesus descansar, eles viram Jesus morrer na cruz, mas também viram Jesus ressuscitar. Olha só que legal! Nos últimos dias de Jesus aqui na Terra, ele apareceu para os seus discípulos porque ele tinha um plano e algumas coisas que ele queria dizer para eles. Então, o plano de Jesus não era exatamente o que os discípulos estavam imaginando. Mas qual era esse plano? Para descobrir qual é esse plano, precisamos responder algumas perguntas. Quem, o que, quando, onde, por quê e como? Imaginem só. Os discípulos foram para uma montanha na Galileia, onde Jesus havia dito que eles precisavam ir para se encontrar com ele. E eles louvaram quando viram Jesus. Eles ainda deviam estar admirados porque ele estava vivo. Jesus tinha grandes notícias para eles. Eles tinham um trabalho enorme e importante para fazer. Olha só o que Jesus disse no livro de Mateus. Então, Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Mateus 28, 18, 20. Em outras palavras, os discípulos pensaram que a resposta para a pergunta quem? No plano de Jesus seria o próprio Jesus. Mas Jesus disse que era a responsabilidade dos seus discípulos realizarem esse grande plano. E qual era esse plano? Bom, vou ler esse versículo mais uma vez e ver se vocês conseguem descobrir. Então, Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Mateus 28, 18, 20. E agora, qual era o trabalho que Jesus
queria que os seus discípulos fizessem. Isso mesmo, Jesus queria que os discípulos lessem a palavra dele e que todos soubessem que ele era o Salvador que Deus havia prometido. Então vejam só, aqui já respondemos as perguntas quem e o que. Quem, que são os discípulos, e o que é a tarefa para os discípulos ensinarem sobre a palavra de Deus. Jesus continuou a passar o tempo com seus discípulos e a revelar mais sobre o seu plano para o mundo. Um dia, Jesus os levou a uma colina fora de Jerusalém, perto de Betânia, e eles compartilharam uma refeição juntos, e Jesus falou palavras importantes para eles. Ouça como Lucas descreveu a situação no livro de Atos. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes farei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Atos 1, 4, 5. Vocês pegaram essa parte? Esperem pela promessa. Mas qual era a promessa? Sim, a promessa foi o Espírito Santo. Com isso, temos a resposta para a pergunta quando. Quando os discípulos deveriam começar o grande trabalho que Jesus lhes dera, depois de receberem o presente do Espírito Santo. Você deve estar se perguntando, o que isso realmente significa? O que exatamente é o Espírito Santo? Pode ser um presente? Bom, os discípulos tinham algumas perguntas também. Os discípulos ainda pensavam que Jesus tinha vindo para criar um reino poderoso aqui na terra. A razão pela qual Jesus pediu aos discípulos para contarem tudo sobre ele não foi para que ele se tornasse popular ou que vivesse como rei aqui na terra. Alguém sabe por que Jesus pediu para os discípulos espalharem a notícia sobre sua morte e ressurreição? Isso! Jesus queria que outros soubessem sobre ele, para que eles também pudessem confiar nele e assim terem uma relação com Deus que durasse para sempre. O porquê é o paraíso e a vida que dura para sempre com Deus. Jesus continuou explicando para os seguidores exatamente o que ele queria que eles fizessem. Vejam só o que ele disse. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e em Samaria, até os confins da terra. Atos 1, 8. Aqui nós temos a resposta para a pergunta onde. Jesus queria que seus discípulos espalhassem a notícia da sua morte e ressurreição de um lado para o outro. Então, assim, Jesus deu aos seus discípulos tudo o que eles precisavam para colocarem seu plano em ação. Jesus tinha feito o que ele tinha prometido fazer, e era hora dele voltar para o céu para estar com Deus. Ouça como Lucas descreve a cena. Tendo dito isso, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles, e eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente, surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. Atos 1, 9 e 11. Sim, Jesus foi elevado para o céu. Uau! Jesus tinha dado um trabalho aos seus seguidores que parecia ser algo impossível. Levar a sua história e o seu amor a todas as nações do mundo. Foi uma tarefa enorme para essas poucas pessoas assumirem. Mas Jesus lhes deu tudo o que eles precisavam saber. Por enquanto, os discípulos esperavam em Jerusalém, como Jesus havia dito para eles fazerem. Logo, Deus lhes daria exatamente o que eles precisavam. Não somente para começarem o plano, mas para continuarem. Deus também nos oferece essa mesma coisa. Nós podemos seguir em frente mesmo quando parecer impossível. Deus pode fazer coisas impossíveis através de nós. Ele nos dá tudo o que precisamos para realizar o plano dele aqui na Terra. Vamos agradecê-lo por isso? Querido Deus, obrigada porque o Senhor nos dá tudo o que precisamos para que o seu plano se cumpra aqui na Terra também, através das nossas vidas. Obrigada porque o Senhor nos deu o Espírito Santo para que a gente saiba o que fazer na hora que a gente precisa fazer. Obrigada porque nós não estamos sozinhos nessa trajetória. Obrigada porque o Senhor continua com a gente nesse plano. Nos dê força, nos dê determinação e nos dê também condições de termos coragem de cumprir o seu plano. Em nome de Jesus. Amém.
A missão de Jesus para seus amigos também é verdadeira para nós hoje. Também devemos contar aos outros sobre ele. Isso pode parecer impossível para você. Talvez você ache que não fale direito, que os seus amigos vão tirar sarro de você, ou que você não vai saber muito bem explicar perguntas que eles possam fazer. Mas lembre-se, Deus está com você. Siga em frente mesmo quando parecer impossível. Vamos repetir comigo? Siga em frente mesmo quando parecer impossível. Tchau, pessoal! Espero que vocês tenham gostado da nossa história e fiquem aí prontos para as próximas que estão por vir. Tchau!